Querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, estamos no 9º dia, nono tema desse nosso advento, aqui baseado nos escritos, alguns escritos de Santo Afonso Maria de Ligório, específicos do advento. O tema de hoje, Deus entrega o próprio Filho à morte para nos dar a vida. Sabe, o advento, um dos sentidos do advento é nos preparar para o Santo Natal do Senhor. E o Santo Natal do Senhor é essa festa, essa solenidade, onde nós contemplamos, onde nós celebramos vivamente a encarnação do Verbo. Que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo Deus, veio do céu, se encarnou, escolheu a morte para nos dar a vida. Jesus veio do céu para nos salvar, para nos dar a vida, para nos redimir. Isso é algo muito importante de notarmos. Dizer, sem Jesus, todos nós iríamos para o inferno, por assim dizer, entre aspas. É isso mesmo, podemos dizer isso. Sem Jesus, todos nós iríamos para o inferno. Por quê? Porque o pecado é a morte. Isso é uma coisa muito importante de nós percebermos. Uma visão séria, uma visão madura, uma visão verdadeira sobre o pecado, sobre o que é o pecado, a fealdade do pecado, a maldade do pecado. A gente precisa enxergar que o pecado é a morte, porque Jesus veio nos trazer a graça. O pecado nos priva da graça que Jesus veio trazer, e a graça é a vida da alma. A graça é a vida da alma, a vida nova. E Jesus conquistou para nós, com sua paixão, morte e ressurreição, uma plenitude de vida, quer dizer, ele é o novo Adão, ele é o primogênito de uma nova geração, ele conquistou uma plenitude de vida, e essa plenitude de vida a gente recebeu no batismo, e o pecado nos priva dessa vida nova, nos condenando ao inferno, porque nós rejeitamos essa vida com o pecado. Então veja como é importante nos arrependermos do nosso pecado. Veja como é importante nós entendermos que mesmo depois de termos recebido a vida, termos recebido a graça, muitas vezes perdemos a graça. Com o pecado mortal, a gente perde a graça santificante, que é restituída no sacramento, pelo sacramento da confissão. Por isso o sacramento da confissão é chamado a segunda tábua da salvação. A primeira, o batismo. A segunda, a Sagrada Confissão, que restitui a vida da graça perdida com o pecado mortal. Já pensou isso? Com o pecado mortal, a gente perde a graça santificante, o que dela vem? A caridade infusa, por exemplo. Então, nós precisamos nos abrir a essa graça, porque aquele que escolheu a morte, escolheu-a para nos dar a vida. Eu vou até abrir aspas aqui para Santo Afonso, no início do texto, ele diz assim: considera que o pecado é a morte da alma, visto que esse inimigo de Deus nos priva da graça divina, que é a vida da alma. Assim nós, os pobres pecadores, já estávamos todos mortos por nossa culpa e todos condenados ao inferno. Deus, porém, por causa do imenso amor que tem às nossas almas, quis restituir-nos a vida. Que fez então? Enviou à terra o seu Filho unigênito, a fim de morrer e com sua morte recuperar-nos a vida.
É com razão que o apóstolo chama esta obra de amor, excesso de amor. O excesso de amor com que Deus nos amou. Então, no Natal do Senhor, nós contemplamos também, de alguma maneira, que ele veio para nos salvar. E todo o suplício que ele iria enfrentar. Quer dizer, Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não veio a esta terra para gozar, mas para sofrer, para morrer por nós, para nos salvar, né? E para nos tornar participantes da vida divina, para nos tornar verdadeiramente filhos de Deus. Tudo isso custou o sangue de Jesus. Então nós precisamos ter entre aspas, um ódio ao pecado, ojeriza, a aversão ao pecado. O Espírito Santo logo começa a comunicar à alma que vai se tornando dócil, o Espírito Santo que está dentro da nossa alma, à medida que vamos nos tornando dóceis às suas luzes, uma das primeiras coisas que o Espírito Santo começa a comunicar à alma é essa aversão ao pecado. Aversão a tudo que pode separá-lo de Deus. É tudo que pode ofender a Deus, é tudo que pode colocar em risco a sua amizade, a sua comunhão com Deus. A alma então teme, não é medo de Deus, é o santo temor, né? Teme ofender a Deus, teme perder a amizade com Deus, teme perder tudo aquilo que recebeu à custa do sangue de Cristo. É o Espírito de Deus que nos comunica isso. Essa aversão ao pecado, que nos comunica a graça de um arrependimento profundo, verdadeiro, sincero, quando caímos, quando pecamos. Que o Senhor nos dê essa graça. Senhor, neste dia de hoje, dá-nos essa graça. O sincero arrependimento, o vivo arrependimento dos nossos pecados, contemplando o sangue de Cristo, contemplando a cruz de Cristo, arrependermos-nos vivamente. Dai-nos, Senhor, o santo temor. Abri-nos a essa luz, a essa inspiração, a essa comunicação do Espírito Santo que nos comunica a aversão ao pecado, o temor de ofender a Deus, o temor de perder a comunhão, a amizade com Deus. Dá-nos essa graça. Dá-nos sempre esta graça. Dia após dia, nunca percamos essa graça, Senhor. E nós já te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém. Amém. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.